Fala galera, tudo jóia? Vamos continuar falando do equilíbrio do consumidor, da escolha ótima do consumidor no quadro. Vamos lá. Gente, comentamos então no bloco passado que o consumidor realiza a sua maximização de utilidade. Ele maximiza o seu bem-estar, buscando aquela curva de indiferença mais alta possível que a sua restrição orçamentária permite, tá bom? E nesse ponto, a curva de indiferença tangencia a restrição orçamentária. É totalmente diferente, por exemplo, esse ponto A aqui, ó, desse ponto B, tá? O ponto A, as curvas se tangenciam, as curvas se cruzam, certo? Nesse ponto A, ó, o que acontece aqui, ó? Há um cruzamento de curvas, as curvas se interceptam, ok? A palavra correta é interceptar. Elas se interceptam. No ponto de escolha ótima, as curvas se tangenciam, é como se uma encostasse na outra, dessa forma, ok? As duas estão grudadinhas, é como se uma desse um beijinho na outra, assim, ó, uma bitoquinha. Certo? Uma coisinha assim, mais ou menos. E aí, nesse ponto de tangência, ocorre uma coisa específica, uma característica especial para o ponto de escolha ótima, que é o fato de que a inclinação das duas curvas é a mesma, justamente pelo fato delas se encostarem. Somente nesse ponto há esse fato de que a inclinação das duas curvas é igual. E aí você consegue concluir um outro raciocínio muito importante. Volta para cá. Gente, o que a gente vai ter aqui? Como a curva tangencia a restrição, eu vou ter uma outra situação especial, que é a inclinação da curva de indiferença, será igual, idêntica à inclinação da restrição, tá? A inclinação da restrição orçamentária. Tá bom? E aí, esse fato especial de que as duas inclinações serão idênticas nesse ponto B aqui, nesse ponto de escolha ótima, tá? Ele é um fato mais importante dessa parte da matéria, porque se as duas inclinações são iguais, olha o que vai acontecer, gente. A inclinação da curva de indiferença, ela é a taxa marginal de substituição. A taxa marginal de substituição, vamos botar assim, ó, será igual a Px sobre PY, a razão entre os preços, porque a inclinação da curva de indiferença é a própria taxa marginal de substituição, enquanto a inclinação da restrição orçamentária é a razão entre os preços, Px sobre PY. Correto? Então, gente, esse fato especial que vai ditar o nosso comportamento nas questões, tá? Porque muitas questões vão cobrar exatamente essa noção de você. Essa noção de que no ponto de escolha ótima, a taxa marginal de substituição, que é a inclinação de uma das curvas, é igual à inclinação da restrição orçamentária, que é Px sobre Py, que é a divisão do preço de um bem pelo preço do outro. E aí, gente, a gente pode lembrar lá de trás como que era a taxa marginal de substituição. Volta para cá. A taxa marginal de substituição, naquele slidezinho bem antigo, ele é a variação de x pela variação de y pela variação de x. Ou seja, como se fosse a derivada de y pela derivada de x. Essa taxa marginal de substituição, que é a inclinação da curva de indiferença. Essa inclinação da curva de indiferença vai ser, nesse caso especial do equilíbrio do consumidor, volta para cá, nesse caso especial do equilíbrio do consumidor, vai ser também igual à razão entre os preços, que é a inclinação da restrição orçamentária. E aí naquela questão que a gente viu agorinha há pouco, vamos lá, volta para a questão aqui, ó, letra D, quando o consumidor maximiza a sua satisfação sujeita à restrição orçamentária, a taxa marginal de substituição é igual a divisão, a razão entre os preços das duas mercadorias, porque é a taxa marginal de substituição igual a Px sobre Py. Agora dá para você entender direitinho porque que a letra D é a letra correta, tá? Que a gente viu no bloco passado. Tranquilo? E aí, gente, desenvolvendo esse raciocínio, vamos só lembrar do seguinte. Vamos só lembrar do seguinte fato, que a taxa marginal de substituição
ela é igual à variação de y dividido pela variação de x. E isso aqui também vai ter uma outra igualdade relevante para nós. Vai ser igual também à utilidade marginal de x pela utilidade marginal de y. E isso tudo será igual à nossa razão entre os preços, Px sobre Py. E aí a gente expande a noção que você vai ter para aplicar em prova, para essa equaçãozinha maior aqui, ó. Taxa marginal de substituição, que é variação de y pela de x, é igual a utilidade marginal de x pela utilidade marginal de y, que é igual a Px sobre Py. Aí você pode me perguntar, pô, Fábio, eu já sabia essa noção aqui, ó, que a taxa marginal de substituição é a variação de y pela de x. Isso aqui você já tinha explicado lá atrás. Beleza. Isso também é igual a utilidade marginal de x pela utilidade marginal de y, tá? E aí eu vou te explicar o porquê agora, tá? Vamos demonstrar para você. Olha só, vou fazer só um rascunho aqui, mas isso você não precisa copiar, você só precisa saber que é uma coisa igual a outra. É variação de y pela variação de x. Isso aqui, gente, eu posso fazer assim, ó, variação de y pela de x e multiplicar pela variação da utilidade em cima e embaixo. Tá? Por quê? Porque eu posso multiplicar em cima e embaixo por qualquer coisa, né? Isso é uma regra matemática. Eu multiplico pela variação da utilidade em cima e embaixo, tá bom? E aí, galera, olha só que bacana. Você pode daqui inverter de posição. Vamos inverter de posição aqui, ó. Esse ΔU com esse ΔY. Como é uma multiplicação, tranquilo, a ordem dos fatores, né, gente? Não altera o produto. Vai ser ΔU sobre ΔX vezes ΔY sobre ΔU. Isso aqui é a mesma coisa, gente. Como é uma multiplicação de frações, eu posso transformar numa divisão. Eu posso pegar a primeira, o ΔU sobre ΔX, desenhar aqui, ó, ΔU sobre ΔX, e dividir pelo inverso da segunda, né? Regra matemática também, ΔU sobre ΔY. Beleza? Peguei, só dividi, passei dividindo pelo inverso dessa segunda expressão. E aí, galera, olha que bacana. A taxa marginal de substituição vai ficar igual a ΔU sobre ΔX e ΔU sobre ΔY. ΔU, ΔX, eu posso escrever naquela forma da derivada. A gente já viu que isso é possível. É du dx e embaixo du dy. E como você tem du dx e du dy, é a derivada da utilidade. Derivada da utilidade, gente, é a utilidade marginal de x dividido pela utilidade marginal de y, tá? Isso tudo a gente viu naquelas regras da derivada. Como que aplica-se a derivada, né? Derivada usa também para substituir deltas, tranquilo, e você usa para calcular grandezas marginais. Lembra? Toda vez que você faz a derivada de uma grandeza, você acha ela marginal. Derivada da produção, produção marginal. Derivada da utilidade, utilidade marginal, tá? Então, isso também é verdade. Taxa marginal de substituição será razão de y, da variação de y pela variação de x, beleza? Que é igual a utilidade marginal de x pela utilidade marginal de y, que é igual a px sobre py. E aí vamos ver como é que isso pode ser cobrado em prova. Vem para cá. Deixa eu só apagar esse rascunhão aqui para nós e aí mostrar para você o seguinte. O que você tem que saber dessa fórmula é alguns termos que podem ser usados em prova. Então, primeira coisa, eu posso ter, por exemplo, o cara comparando a taxa marginal de substituição com Px sobre Py. Isso tudo aqui vai acontecer somente no ponto de escolha ótima, né? Então, por exemplo, você pode falar numa questão assim, ó, no ponto de escolha ótima do consumidor, a taxa marginal de substituição será igual à razão entre os preços ou será igual à divisão entre os preços dos bens. Correto, certinho. Beleza? Ele está comparando um com a outra lá. Agora, outra coisa que ele pode falar. Volta. Ele pode comparar esse segundo termo com o Px sobre Py. Por exemplo, ele pode falar assim, no ponto de escolha ótima do consumidor, a variação de y pela variação de x é igual à razão entre o preço de x e de y. Correto. E cuidado com o seguinte, ó, tá vendo que aqui nessa fraçãozinha, nesse segundo termo das igualdades, eu tenho y em cima e x embaixo. E aqui eu tenho x em cima e y embaixo. É desse jeito mesmo, tá?
é desse jeito mesmo. Cuidado com isso. Na primeira aqui, ó, é y em cima e x embaixo. Na segunda é px sobre py, né? X em cima e y embaixo. Pelas formas que eu já demonstrei para você nos blocos passados. Você pode ficar tranquilo com relação a isso. E ele também pode dizer isso aqui, ó, que a utilidade marginal de x pela utilidade marginal de y é px sobre py. E ainda há uma outra forma de escrever isso aqui. Vamos escrever assim, ó. Tá? Vamos escrever assim. Se você pegar e igualar utilidade marginal de x pela utilidade marginal de y, isso aqui é igual a px sobre py. Certo? Dá para você fazer o seguinte, dá para você simplesmente inverter de posição assim, ó, cruzado, porque você faz a multiplicação cruzada quando tem uma igualdade, né? E isso aqui vai ficar assim, ó, utilidade marginal de x sobre px igual a utilidade marginal de y sobre py, tá? Isso aqui é uma outra possibilidade dessa fórmula ser cobrada em prova, tá? Ou seja, aqui no ponto de escolha ótima, a divisão da utilidade marginal pelo preço de um determinado bem é igual à divisão da utilidade marginal pelo preço do outro bem. Né? Porque você vê que nesse caso deu para você igualar utilidade marginal de x sobre preço de x com utilidade marginal de y sobre preço de y. Também é uma outra forma que pode ser cobrada. Todas essas relações, elas só vão acontecer, você só vai observar elas mais claramente no ponto de escolha ótima do consumidor e não sobre toda a extensão da curva. Esse é só um caso particular do ponto de escolha ótima, ok? Tranquilo, volta para cá. Outra coisa importante para você saber, além disso, que no ponto de escolha ótima, isso no caso geral, há uma preferência, vamos botar assim, ó, preferência pela variedade. Tá? Esse é um caso de preferência pela variedade. Fábio, por que há uma preferência pela variedade? Por que o seu caso é uma preferência pela variedade? Simples. Gente, nesse caso aqui que você tem a escolha ótima do consumidor, caso geral, você observa que no ponto de escolha ótima eu vou consumir quantidades médias, quantidades intermediárias, eu vou querer variedade. Eu quero um pouquinho de x e um pouquinho de y. Eu não quero tudo de x e tudo de y. Não, eu quero um pouco de cada. Eu prefiro ter variedade, ou seja, um pouco de cada bem, a ter tudo de um bem só. Tá? Então, prefiro uma solução com variedade do que uma solução extrema. Solução extrema é o quê? Preferência pelos extremos. Eu consumo tudo de x ou tudo de y. Aqui não. Olha só esse ponto de escolha ótima. Volta aqui, ó. Você tem um ponto escolhendo, ó, x estrela e y estrela, tá bom? O x estrela e o y estrela são quantidades médias de x e de y. Eu não estou pegando uma quantidade extrema. Por exemplo, se eu pegasse aqui nesse ponto A, aqui, ó, estou consumindo quase tudo de y e só um pouquinho de x. Essa é a minha escolha ideal? Não. A minha escolha ótima é com quantidades médias dos dois bens. Ó, se você pegar o ponto A ou pegar o ponto B, por exemplo, olha só, xb e consumindo uma determinada quantidade de y, bota aí, ó, yb. Tá? Se você pegar esse yb, não vai ser também a minha escolha ótima. Vai ser, ó, preferência pela variedade, preferência por quantidades médias dos dois bens. Você pega uma média entre A e B aqui, ó, você chega nesse ponto de escolha ótima. Tá bom? Então, não quero extremos. Esse caso é um caso de preferência pela variedade. Tá legal? Vamos voltar. Eu tenho também outros casos importantes. Vamos botar assim, ó, isso aqui é a regra geral. Eu tenho também exceções, tá? Vamos botar assim, ó, exceções. E as exceções eu vou pontuar como casos que eu tenho preferência pelos extremos. Tá?
preferências pelos extremos. Eu vou ter soluções, vamos botar assim, ó, soluções de canto, tá? Soluções de canto. Tá? São casos diferentes daquele caso que a gente acabou de observar. Soluções de canto. Vamos desenhar para você. Primeiro caso, letra A. Bens neutros. Como é que funciona mesmo o caso do bem neutro? Bem neutro, gente. A gente viu direitinho, juntinho aqui, que as curvas de indiferença do bem neutro, elas são ou verticais ou horizontais, não é isso? Então, eu vou ter bens mais ou menos desse jeito aqui, ó. Normal aqui e neutro aqui. Ou, ao contrário, né? Neutro no Y e normal no X. Olha só, as curvas de indiferença são paralelas ao eixo do bem neutro. Então, eu tenho curvas mais ou menos desse jeitinho aqui. C1, C2 e C3. Enquanto, no caso do bem neutro, no eixo vertical, eu vou ter curvas assim, ó, C1, C2 e C3. Vou botar assim, ó. Tá meio espaçado. Vamos lá, C1, C2 e C3, tá? Então, mais ou menos desse jeito aqui. E aí, quando você desenha uma restrição orçamentária, olha como é que fica, gente. Restrição orçamentária, ela vai bater assim, ó. No primeiro caso e assim no segundo caso. A restrição vai ficar desse jeito. E lembra que a busca da restrição é encontrar a curva mais para cima e mais para a direita possível, né? Eu quero encontrar ou a curva mais alta ou a curva mais para a direita possível. Essa curva é a que dá o meu maior nível de satisfação, o meu maior nível de bem-estar. Veja que nesses casos aqui, eu não vou ter preferência pela variedade, eu vou ter preferência pelos extremos, eu vou querer comprar tudo de um bem só. Dá uma visualizada aqui de novo, volta. O caso esse primeiro caso que o bem normal está na vertical, a melhor curva que eu encontro é a curva mais alta possível, é a curva C3. A curva C3 é a curva mais alta, a curva melhor que eu consigo encontrar. E onde que eu encontro ela? Neste ponto aqui, ó. Este ponto será a minha escolha ótima, tá? Minha escolha ótima vai trabalhar no canto. Por isso que é uma solução de canto. Porque eu estou no cantinho aqui. Tá? O mesmo caso acontece aqui embaixo. Quando eu boto o bem normal no eixo X, eu vou encontrar a melhor curva possível, a mais para o alto e mais para a direita, é a curva C3. Curva C3, neste pontinho que eu estou acabando de ressaltar para você aqui, será a sua escolha ótima. E aí é totalmente coerente, galera. Por que isso aqui é uma solução de canto? Porque eu não vou gastar um centavo com o bem neutro. Bem neutro é aquele bem que não me traz utilidade nenhuma, não me traz satisfação nenhuma. Como eu não vou gastar um centavo com ele, eu vou gastar tudo com o bem normal. E aí a escolha ótima, ela se realiza no ponto do eixo que a restrição orçamentária intercepta o eixo do bem normal. Que eu vou comprar tudo, vou gastar todo o meu dinheiro com esse bem normal, não vou gastar nada com o bem neutro. Fechado? Essa é a ideia nos dois casos representados no gráfico. Fechado? Letra B, volta. Letra B, outro caso de preferência pelos extremos é o caso de bens. Vamos botar aqui, letra B, bens substitutos perfeitos. Tá? Bens substitutos perfeitos.
Os bens substitutos perfeitos, gente, a gente já comentou com você um pouco. É como se você escolhesse, por exemplo, entre manteiga e margarina, e você acha manteiga e margarina a mesma coisa, tudo igual. Tá? Vamos supor que você está aqui, ó, manteiga e margarina. Você acha tudo igual, você sempre troca na razão de 1 para 1. Tá? E aí, como você troca de 1 para 1, as curvas serão paralelas desta forma aqui, ó. Serão paralelas com uma mesma inclinação. Serão retas paralelas de inclinação igual. Tá? Por exemplo, no caso você tem, sei lá, 10 aqui, 20 e 30 margarinas, e aqui 10, 20 e 30, dado que você troca sempre na mesma razão. E aí, pode ser, por exemplo, que a restrição orçamentária, margarina normalmente é mais barato. Né? Como é mais barato, a restrição orçamentária pode ser que ela se encontre aqui, ó. Por exemplo, essa aqui é a restrição. E aí você tem 3 curvinhas, de novo, C1, C2 e C3. Quando você tem as curvinhas assim, a restrição, ela é aquilo que você é capaz de comprar. Se, por exemplo, a margarina é um bem mais barato, você, por exemplo, com seu dinheiro consegue comprar 20 potes de manteiga ou 30 potes de margarina. Se para você manteiga ou margarina é indiferente, você sempre troca 1 para 1, você vai e gasta tudo naquele bem que está mais barato, que é o caso da margarina, né? A margarina está mais barata, você consegue comprar mais dela, então vou gastar todo o meu dinheiro com as 30 margarinas, não vou comprar 1 centavo de manteiga, não faz o menor sentido nesse caso. Tudo bem? Então volta para cá. A curva mais alta que eu consigo encontrar é a curva C3, de novo. E aí, a C3, ela é encontrada nesse ponto, comprando 30 margarinas. Aqui será a minha escolha. Ótima. De novo, você consegue observar que é uma solução de canto, ok? O que mais? Terceiro caso nosso, letra C. É um caso que eu tenho curvas côncavas. Curvas de indiferença côncavas. Pode acontecer também, tá? Curvas côncavas. Como é que vai funcionar esse caso? Gente, vamos desenhar aqui para você. Esse é um caso, por exemplo, que você escolhe, não comentei isso ainda com você, mas esse é um caso que você escolhe, por exemplo, entre 2 bens que não convém eu consumir junto. Quer ver? A azeitona e doce de leite, tá? Eu posso perguntar para a maioria das pessoas, né? A maior parte das pessoas por aí afora. Você gosta de azeitona? Você vai falar, gosto, Fábio. Tudo bem, quanto mais azeitona, melhor. Beleza. Gosto de doce de leite? Gosto. Quanto mais doce de leite eu tiver, melhor, vou estar melhor. Mas azeitona com doce de leite deve ficar horrível, né? Deve ficar horroroso. Então, gente, o que acontece? Acaba que tem bens, às vezes, que se você consumir os dois juntos, estraga, não rola, né? Não convém, não é legal, tá? Por exemplo, você está livre no final de semana, aí você pensa assim, Fábio, eu quero fazer uma trilha. Tá bom, você quer fazer uma trilha. Fábio, eu também quero nesse mesmo dia ir pra balada, ir pra boate. Dá certo, gente? Não dá certo. Dá certo. Ir pra trilha é bom? Sim, quanto mais melhor. Ir pra balada é bom? Sim, quanto mais melhor. Mas no mesmo dia não casa, não rola, porque você vai ter que acordar cedo pra ir pra trilha, você vai ficar todo sujo, melequento, não é verdade? Aí depois você só vai querer dormir, só vai querer morrer em casa, não é? Ir pra balada não, aí você tem que dormir antes, já se preparar, porque você vai provavelmente, né, extrapolar a hora da noite, você vai ficar acordado e tal, vai ter que ir cheiroso, bonitão, tal, beleza. Gente, então, tem coisas que não combinam bem juntas. Você gosta das duas, mas não combina bem juntas. Acaba que você também escolhe uma preferência pelos extremos. Quer ver? Dá uma olhada aqui. As curvas côncavas, elas representam esse tipo de bem, que você gosta dos dois, mas os dois juntos não convém. E aí elas acabam ficando curvas nesse formato aqui, ó, voltadas para dentro. Beleza? Aí você pega, por exemplo,
algumas curvas aqui, ó. Essa curva côncava é a curva C1. Aí você tem uma curva mais para fora um pouquinho, curva C2. E você tem uma outra curva mais para fora um pouquinho aqui, ó, curva C3, tá? C1, C2. Deixa eu botar mais direitinho aqui, galera. Só para ficar mais fácil você visualizar. Tá ficando meio feio? Deixa eu botar assim. C1, C2 e C3, beleza? As três curvinhas côncavas estão representadas aqui. E aí olha como é que fica a restrição orçamentária. Se você botar uma restrição, ela vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, assim, ó. Suponha que ela fica mais ou menos deste jeito aqui. Botar uma restriçãozinha assim. Tá? A restrição ela vai encontrar a curva mais alta. E a curva mais alta ela vai ser encontrada aqui, ó, nesses pontos aqui. Esses pontos serão pontos de escolha ótima, tá? Novamente, preferência pelos extremos, que eu sempre quero a curva mais para cima e mais para a direita possível. Cuidado com o negócio. Se eu tivesse uma curva C2 aqui, ó, mesmo que a curva tangenciasse a restrição orçamentária, mesmo que fosse um ponto de tangência, assim, tá? Não seria a minha escolha ótima. Tá? A curva nesse ponto aqui, ó, esse ponto de tangência é uma tangência falsa, tá? Isso aqui não é escolha ótima. Se você selecionar esse ponto aqui, ó, não é ótima. Tá? O ponto de escolha ótima será um ponto no canto, será uma solução de canto. Beleza? Então, galera, esses são 3 casos importantes de exceções que a gente tem à escolha ótima. No primeiro caso, nós temos preferência pela variedade e nesses outros casos aqui nós temos preferências pelos extremos. Ainda temos 2 outras coisas para comentar sobre a curva de indiferença, mas isso aí a gente vai ver no próximo bloco, ok? Te aguardo lá. Um abraço, até já!